Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida Contemplativa. Estamos no sábado, novamente aqui, com mais o estudo do Tao. E continuamos na página 208, migrando para a página 209, na penúltima estrofe do poema do capítulo 39. Então começamos dizendo o seguinte: sendo assim, os príncipes e os reis denominam-se a si mesmos como órfãos, carentes e indignos. Isto seria utilizar a humildade como princípio, não seria? Na antiguidade, os imperadores da China tinham grande poder em suas mãos, mas apesar dessa condição, quando se dirigiam ao povo, referiam-se a si mesmos como órfãos, carentes e indignos, para demonstrarem a humildade que possuíam como princípio. O costume foi iniciado pelos chamados 5 imperadores sábios da antiguidade, que desfrutavam do Dé ou virtude e usavam com propriedade aqueles termos para externarem o sentimento que de fato traziam nos seus corações. A expressão tem origem num conceito antigo da cultura chinesa, pelo qual uma pessoa precisa antes possuir a riqueza de espírito para merecer a riqueza material. Assim, quando se diziam carentes e indignos, reis e príncipes demonstravam ter consciência de que eram carentes de riqueza espiritual e indignos por serem impuros, para merecerem a riqueza e o poder materiais que detinham como governantes, embora nem todos preservassem no seu coração a sinceridade original que deu origem ao costume. Na estrofe, Lao Tse utiliza este exemplo para ensinar que o seguidor do Tao precisa aprender a se comportar como os reis e príncipes da antiguidade e se colocar perante o mundo com humildade, ainda que consiga chegar ao Quem adota a humildade como princípio da vida sempre poderá crescer, mas quem se coloca em níveis elevados de importância e se considera nobre e grandioso, este quase nada poderá acrescentar à sua escala a não ser cair. Nós temos um grande exemplo disso, meus irmãos? O mestre, nosso mestre, amado Jesus, falou sobre isso quando foi questionado como que ele fazia aquelas coisas. E ele dizia que não sou eu quem faço as obras, é o Pai que opera em mim, é quem faz. Quem faz as obras, quem cria todos os universos, multiversos, carro, casa, apartamento, é o Espírito. Namorado é o Espírito. Ele designa, ele cria o observador. Na mecânica quântica diz que o observador afeta o comportamento do elétron. E isso, de fato, nos remete à consciência. A consciência é o observador. Para chegarmos no estado pleno da consciência que cria a realidade, precisamos chegar ao estado de Buda. Buda, ele percebia e sentia o Tao, ele sentia a conexão com o infinito invisível. E aí ele criava todas as coisas, situação, curava. Então, não era ele, o próprio Buda, mas sim a força espiritual que opera dentro de nós, que é a centelha divina. Então, sejamos humildes em lavar os pés dos nossos irmãos. E lavarmos os pés dos nossos irmãos é reconhecer que aonde eles pisam é solo sagrado. Aonde eles pisam
está a presença de Deus e quem eles realmente são e que anima os órgãos, o corpo, todo o funcionamento, é sim a presença de Deus. Então isso nos remete a pensar que humildade é um reconhecimento de que aquilo que queremos e aquilo que podemos conquistar não é por nossa própria força. É sim, primeiro, pela força espiritual, aquela força que nos anima, aquela força que nos criou dentro do ventre de nossa mãe, que nos dá sustentação, que nos dá o ar para respirar, que nos dá o dom da fala, o dom de escutar, de ouvir, de sentir, o dom de pensar, de ter uma mente que pode criar, que pode contemplar. Então, meus irmãos, a gente deve fazer estes exames de consciência, estas auto-observações e nos observarmos o que realmente está rodando em nossa mente. Porque a humildade é reconhecer que aquilo que está dentro está fora. Se eu não estou criando a vida que eu quero, é porque as minhas crenças limitantes estão operando, que é o programa que está rodando automaticamente em minha mente, permitindo manifestar sempre as mesmas dificuldades, as mesmas coisas. Então, é preciso trocar a consciência. É preciso trocar o sentimento em relação às coisas que nós percebemos do mundo. E estar no mundo e não ser do mundo é entender o que Lao Tse vem nos passar. E ele fala aqui, no final da estrofe, que quem adota a humildade como princípio da vida sempre poderá crescer. Mas quem se coloca em níveis elevados de importância e se considera nobre e grandioso, este quase nada poderá acrescentar à sua escala a não ser cair. Quase nada vai acrescentar à sua escala. Vai cair por terra. Por quê? Porque é o ego. É como que terminou o reino de Roma? Como que terminou as grandes potências mundiais ao longo da história do nosso planeta Terra? Então, isso tudo são forças governadas pelo um ego. Mas a essência, que é espírito, é a humildade que está ali, presente, está ali pronta para ser reconhecida, pronta para ser acessada, que é a compartilhar, que é o bem maior, onde nós devemos chegar. Curtem, compartilhem, deixem aqui suas perguntas, deixem aqui seus questionamentos em relação ao estudo do Tao. E o Tao é o sentimento. O Tao é um sentimento do invisível infinito, do espírito, é o reconhecimento, é a humildade de perceber que não existe a minha vida, a sua vida ou a vida dos outros. Existe uma única só vida e uma única só consciência. Muito obrigado e amanhã voltamos aqui com a última estrofe do capítulo 39. Que a paz seja convosco. Um bom sábado a todos. Façam as reflexões, meditações sobre isso. Vamos deixar a presença de Deus agir através de nós e que sejamos um canal pleno da presença amorosa, alegre e feliz de estarmos aqui realizando os nossos deveres, as nossas obrigações, compromisso com o Tao.